Professor Marcos Aurélio Rodrigues é graduado em Geografia pela Universidade Federal do Paraná, mestrado, doutorado e pós-graduado em Geografia, ambos pelo Instituto de Geociências da Universidade de Campinas, Unicamp, professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf, pedalopoldense e cofundador do Movimento Por Porções. Quem não sabe o que é o Movimento Por Porções, aqui em Matosinhos nós temos uma região chamada de Poções, que tem uma das maiores concentrações de grutas do planeta, na realidade, muito significativas, com pinturas rupestres, com cavidades maravilhosas, sítios arqueológicos, muito magnífico, uma área tombada que a gente pretendia se tornar, no sistema de áreas protegidas do Vetor Norte, como o Parque de Poções, que é maior do que essa área tombada. É uma área de propriedade da Cimento Lis e parte da CRH, onde está a Gruta do Balé, que dá nome ao estilo pictórico da rupestre, e que parece que as figuras humanas estão em dança, como se fosse um balé. Então, é uma oportunidade muito grande de ter um Pedro Leopoldense na nossa palestra. Seja bem-vindo, professor Marcos. Seja bem-vindo. Com você a palavra. Obrigado, Procópio. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Eu gostaria de cumprimentar os demais participantes dessa live, o professor Roberto Montemor, o professor Marcos Vinícius, o advogado Ilana. Agradecer ao convite da organização da live, né, na pessoa do Rogério, que fez contato e fez o convite formal, a Conceição, que a gente, durante essa semana, conversou sobre a live, e dizer que, para mim, leopoldense, é um prazer estar aqui conversando, trocando informação, aprendendo bastante com as falas que me sucederam. E isso, para mim, na condição de um Pedro Leopoldense ausente, é muito importante, né? Poder discutir, pensar, ir com uma discussão relacionada a um melhor oriento territorial da nossa cidade. Foi pedido que eu desse um foco em áreas protegidas. Eu, inicialmente, de modo mais geral, sobre áreas protegidas, e depois darei um foco maior em unidades de conservação, tentando trazer aí alguns benefícios que essas unidades de conservação e essas áreas protegidas trazem para os municípios e para o Brasil como um todo. Eu vou aqui apresentar Só um minuto. Conseguem, vem aí a apresentação, Procópio? Ainda não. Só um minutinho. A gente tem que ter paciência. Eu estou aqui fazendo malabarismo com meu celular e o computador. Agora foi? Tá indo. Chegou. Perfeito. Ótimo. Então, o tema da live, né, desenvolvimento urbano, áreas protegidas e qualidade de vida. Como já foi apresentado, eu sou o Marco Aurélio Rodrigues. Está aí o meu e-mail institucional para quem tiver alguma dúvida que queira conversar depois, marco.rodrigues@univasf.edu.br. Só um minutinho. Travou aqui, não está passando. Só um minutinho. Vai com calminha, sem problema. Nós estamos morrendo de curiosidade para ver, então aumenta a tensão. Se eu tivesse capacidade musical, eu ia tocar uma musiquinha de suspense aí. Só um minutinho que a gente está tentando passar aqui. Será que é por aqui? Oi?
Isso, foi. Para falar de áreas protegidas, de unidade de conservação e os benefícios que elas trazem, eu começo aqui num panorama mais macro e vou chegar ao micro, né? Vou chegar ao pouco. Então, quando a gente trata de áreas protegidas no Brasil, a primeira coisa que a gente tem que se atentar é que nós somos um país mega diverso e sociodiverso. Mega diverso em função da quantidade, o próprio nome já diz, mega, né? Muita diversidade, diversidade biológica, né? Muita biodiversidade. E sociodiverso em função dessa miscigenação que é o Brasil e de todas as condições de miscigenação, todos os povos que geraram e que hoje estão habitando o Brasil. Então, partimos dessa ideia, né? Um país mega diverso, muita diversidade, muita biodiversidade e uma sociodiversidade muito grande. E aí, para começar a dar um norte à minha fala, eu trago qual a relação da megadiversidade, a sociodiversidade com as áreas protegidas. Mais à frente a gente vai responder a essa questão. Para tratar desse tema, eu trago aqui rapidamente essa informação dos biomas brasileiros, né? Se a gente olha aí, nós temos o bioma Amazônia, o bioma Caatinga, o bioma Cerrado, onde está a maior parte do estado de Minas, o bioma Pantanal, o bioma Mata Atlântica e o bioma Pampa. Temos um país de dimensões continentais e que uma das opções geográficas para mapear essa questão dos biomas, né? Muito essa divisão dos biomas, a divisão pelas bacias hidrográficas, esse recorte nos ajuda a entender melhor essa questão da sociodiversidade e da megadiversidade. Porque cada bioma desse, nós temos aí um conjunto da fauna, da flora, um conjunto de populações tradicionais, não tradicionais, indígenas, que habitam esses biomas e que, muitas das vezes, estão dentro de áreas protegidas, a unidade de conservação, terras indígenas e outros. Eu trago de fotos para ilustrar essa questão da diversidade, né? A foto de Belo Horizonte e algumas áreas verdes que sobraram em torno aí do Palácio do Governo, né? Na Praça da Liberdade, de Rio Branco, numa escala menor, né? Belo Horizonte numa escala maior, no tamanho de cidade, Rio Branco. Eu não vou comentar todas as fotos, que eu coloquei muitas, então é mais para ilustrar, eu vou passá-las mais rapidamente. A diversidade cultural, a diversidade de plantas, bichos, pessoas, a diversidade cultural através de uma lógica, né, da cultura através do teatro, das culturas, no caso Curitiba, das culturas europeias que se misturou com a nossa cultura local. Essa diversidade de paisagens, né, de belas paisagens que o nosso país nos oferta. Aí a diversidade de paisagem, de pessoas, os modos de ocupação que a gente encontra. Essa foto aí, no caso, é uma foto numa unidade de conservação, Parque Nacional Serra do Pardo, na Amazônia. A diversidade de pessoas que lutam no dia a dia para a sua sobrevivência. Aí uma senhora, também do Parque Nacional da Serra do Pardo, onde ela lava a roupa, limpa o seu peixe, vive do rio, então tem uma diversidade, uma cultura muito grande. Já entrando aqui na região do Cerrado Mineiro, as populações quilombolas, aqui é um território quilombola na região da Chapada dos Veadeiros, território Calunga, novamente a Amazônia, Chapada da Diamantina, o litoral sul da Bahia, a Caatinga, que é onde eu estou, no sertão baiano, ainda a Caatinga. A diversidade de pessoas, como eu disse, nessa foto é da Reserva Extrativista Riozinho do Anfísio, no Pará. A gente pode observar aí, numa única comunidade, a quantidade de crianças, modelo de ocupação de casa, e aqui a terra na Xaninca, na fronteira do Acre com o Peru. Para ilustrar um pouco o que eu tentei falar e explicar dessa mega diversidade e da sociodiversidade. E aí,
partindo dessas imagens, é o que a gente traz, né? O que são essas áreas protegidas? Por que elas existem? Quais os benefícios gerados pelas áreas protegidas? Então, segundo os dois pesquisadores, o Rodrigo Medeiros e a Arai da UFRJ, na nossa legislação nós temos as áreas protegidas do Brasil, as unidades de conservação, as terras indígenas, as áreas de preservação permanente, ou as APPs, e aqui cabe um recorde. Felizmente, na semana passada, a ministra Rosa Weber vetou aquela questão do Ministério do Meio Ambiente de tirar manguezais e restingas como áreas de APP. Eu acho que é uma grande vitória, né? Espero que permaneça. A reserva legal e as áreas de reconhecimento nacional, que são as reservas da Vila Unesco, né? Para quem não sabe, né, que está nos assistindo, de repente não tem essa informação, a Unesco é o braço ambiental, podemos dizer assim, da ONU, da Organização das Nações Unidas. Eu trago aqui duas definições de área protegida. Uma é da União Internacional para a Conservação da Natureza, de 1992, que uma área protegida é uma área terrestre ou marinha especialmente dedicada à proteção e manutenção da diversidade biológica e dos recursos naturais e culturais. Aqui eu quero começar um pouco com alguns dogmas, algumas falas, pessoas às vezes sem conhecimento, que diz que área protegida, unidade de conservação especial, é contra as pessoas e é para movimento. Não, pelo contrário. As áreas protegidas, na sua essência, elas são criadas, como o professor Roberto bem falou, como o Guilherme trouxe também algumas questões, elas são criadas para proteger esses ambientes e também proteger as pessoas que estão na zona de amortecimento de ambientes, né? Então, quebrar um pouco dessa lógica de que unidade de conservação especial é atraso e é subdesenvolvimento. Não é. Uma outra definição, que é da Convenção da Diversidade Biológica, que as unidades de conservação, que as áreas protegidas, é uma área definida geograficamente, espera aí que passou aqui o slide, é uma área definida geograficamente que é destinada ou regulamentada e administrada para alcançar objetivos específicos de conservação. Bem mais simples, bem mais focada, e o objetivo maior é a conservação da natureza, é a conservação dos recursos naturais. Entrando aí nos benefícios das unidades de conservação. Aqui eu vou focar mais nas unidades de conservação, porque o nosso tempo aqui de apresentação é curto, né? Mas as demais áreas protegidas, como eu falei, terras indígenas, áreas de preservação permanente, reservas da biosfera e a reserva legal, elas têm o potencial aí de produzir vários benefícios. Mas eu resolvi focar aqui, peguei na leitura benefícios mais voltados para as unidades de conservação e conectando aqui também um pouco da literatura com a minha prática profissional, né? Que já trabalhei durante muitos anos em iniciativa privada, em instituições do terceiro setor, com unidades de conservação e terras indígenas. Então, eu trago um pouco dessa minha vivência. Bom, vamos aos benefícios. O mais separei, assim, que eu acho de extrema importância é a questão de proteção de mananciais de água doce e cursos d'água. Nós temos aí inúmeras unidades de conservação que protegem mananciais, protegem nascentes e cursos. E isso tem um preço único. Manter essas áreas, manter a proteção de mananciais e de cursos d'água é essencial. Abastecimento de água, né? Várias unidades de conservação fornecem água para várias cidades, para vários municípios. A regulação do clima, aí fazendo um paralelo com o Pedro Leopoldo, é uma cidade que avançou muito no contexto da produção cimenteira, da produção do cal, do calcário, e isso tem um preço, como o próprio Roberto falou, o Procópio falou. Isso custa para a população, para a sociedade Pedro Leopoldense e das cidades do entorno, que é a qualidade do ar, né? Por mais que as empresas tenham avançado com eletrofiltros, com tecnologia, no período do inverno, especialmente, a população pedro-leopoldense do entorno sofre muito questões da qualidade ou qualidade do ar. Então, essas áreas verdes, elas têm um papel crucial na regulação do clima, na contenção de erosões,
no oferecimento de oportunidades de lazer, apreciação de paisagens únicas, e aqui eu acrescento, além do lazer, a questão da prática de esportes radicais e não radicais, um conjunto de oportunidades que essas unidades podem trazer para a sociedade como um todo. Manutenção de riquezas culturais e históricas, isso é fundamental, como o próprio conceito da IUCN, né? Essa questão da riqueza cultural e da riqueza histórica, as unidades de conservação têm um potencial grande de manutenção disso. A geração de alternativas econômicas sustentáveis de desenvolvimento, mais à frente eu vou mostrar algumas cifras para elencar um pouco com números, né, essa questão das alternativas econômicas. A geração de emprego e renda, também trago alguns dados mais adiante. Elas são fonte de subsistência para diversas populações tradicionais e não tradicionais, extrativismo e agricultura familiar. Muitas dessas unidades de conservação e terras indígenas, elas são a única fonte de subsistência de populações. A proteção da biodiversidade, né, da diversidade biológica, fauna, flora, é um papel, um benefício muito grande. A melhoria da visão internacional sobre o Brasil, né, na relação com o comércio internacional e investimentos privados e públicos. Cada dia mais, o Guilherme falou do desenvolvimento sustentável, que está um pouco esquecido, e isso vem a cada dia no mercado internacional, no comércio internacional, sendo colocado na pauta. Cada dia mais isso toma corpo. A gente tem visto aí, em várias fontes da TV, dos jornais, diversos investimentos sendo travados em função da política que o governo federal atual vem trabalhando. Então, isso é um ponto importante. Tem pessoas que acham que conservar florestas, conservar fontes de água, não tem muito sentido, que o importante é desmatar tudo, e não é bem assim. Quando a gente pensa na visão internacional do país, quando a gente pensa na relação do comércio internacional, nos investimentos públicos e privados, isso cada dia mais tem sido levado em consideração. Um elemento que a gente pode trazer como um exemplo clássico é a Noruega, que sempre foi um dos grandes investidores no Fundo Amazônia do Brasil, e no último, agora com a mudança da composição e da forma de funcionamento do Fundo Amazônia, a Noruega vem se negando a repassar recursos no brasileiro, enquanto isso não for resolvido. E olhe que a Noruega é um dos maiores investidores, junto com a Alemanha e outros países da Europa. A conexão com a natureza, né? A existência dessas unidades de conservação nos traz esse processo de conexão com a natureza que vem se perdendo. O professor Rothmore mostrou a importância dessas áreas verdes no contexto urbano. Realmente se faz importante e necessário. Quanto mais área verde, quanto mais contato com a natureza, mais a gente estará tendo uma condição, uma qualidade de vida melhor. Uma contribuição significativa para evitar as emissões de carbono, o bem-estar e a melhoria da saúde física e mental das pessoas. Em tempos de pandemia, a gente pode ver isso claramente. A gente não pode estar nessas unidades, a gente não pode estar nas ruas, nos parques. A nossa condição de saúde física tem ficado um pouco debilitada, né? Então, essas unidades têm esse benefício para a sociedade. Peguei aqui alguns exemplos, claro que não só de Minas Gerais, mas explica outras regiões, mas focando aqui em Pedro Leopoldo, a proteção do patrimônio espeleológico, arqueológico, paleontológico, e aí eu trago dois exemplos, no Museu Peter Lund, a Luzia, encontrada aí do lado de Pedro Leopoldo, Confins, a restauração e a revitalização dos espaços, os enfrentamentos das mudanças do clima, o incremento do turismo, o turismo religioso, no caso de Pedro Leopoldo, com Chico Xavier. Se a gente tem uma estruturação dessas duas áreas que estão aí na discussão, o Parque Estadual do Sobrado, o Refúgio de Vida Silvestre da Serra das Aroeiras e outras, que eu vou mostrar, falar rapidamente mais adiante, o turista que vem para esse turismo religioso, ele pode adentrar a essas unidades de conservação e ter um momento ali de contemplação, de prazer muito grande, de fazer uma caminhada, de vivenciar uma observação de aves, de animais, enfim. Tudo isso pode e deve estar conectado.
No contexto da educação, a pesquisa científica, claro, a geração de novos conhecimentos na descoberta de medicamentos, alimentos, cosméticos, lubrificantes, etc. Se a gente olha hoje para vários produtos produzidos pelo Boticário, pela Natura, e Avon e tantas outras empresas, muitos produtos são tirados de unidades de conservação e de áreas protegidas como um todo, né? Eu acompanhei recentemente um trabalho no Amapá, numa reserva de desenvolvimento sustentável, onde a Natura compra ano a ano e a resina do breu branco, que é uma resina de uma árvore, para produção de vários produtos. Então, são dentro dessas unidades de conservação, dessas áreas protegidas, que estão muitos desses produtos. E a pesquisa científica vem aí, e essas áreas são áreas propícias, importantes pesquisa científica. Educação através da extensão universitária, curso de formação em várias áreas, apoio ao ensino escolar nos níveis fundamental, médio, tecnológico, universitário, e isso se dá através do recebimento de escolas públicas e privadas, trazendo para esse aluno chamado ensino contextualizado. Eu tive a oportunidade e o prazer de ser professor substituto na UFMG por 2 anos, na Faculdade de Educação. Dentro da UFMG tem a Estação Ecológica da UFMG, uma unidade de conservação dentro da universidade, e nós, na FAI, junto aos cursos de Educação do Campo, Educação Indígena, Pedagogia, Geografia, nós utilizávamos muito a área da Estação Ecológica com projetos de extensão, com aulas, trabalhando a questão do ensino continuado, com formação de professores, enfim. Tudo isso pode e deve ser trabalhado dentro de uma unidade de conservação. A realização de atividades de educação ambiental. Agora eu trago aqui um pouco dos benefícios dessas unidades de conservação no contexto econômico. Eu estou falando aqui de 2018, do Hugo Medeiros e do Carlos Eduardo Yang, da Universidade Federal de Janeiro. Eles lançaram uma publicação em 2018, onde eles mostram que a visitação de unidades de conservação tem grande destaque no elemento de geração de renda. Cerca de 17 milhões de visitantes foram registrados no Brasil em 2016, com um impacto sobre a economia estimado entre 2,5 e 6,1 bilhões anuais, correspondendo a uma geração de emprego e renda, né, de trabalho entre 77 mil e 133 mil ocupações. Outro dado importante para a gente quebrar essa falácia de que unidade de conservação e áreas protegidas em geral, em especial unidade de conservação, trava o desenvolvimento. Se nós tivermos um país ordenado para o turismo, para o ecoturismo, dentro das unidades de conservação das terras indígenas, nós podemos ganhar muito, cada vez mais, gerar renda para o país, né? Então, um pouco essa lógica, essa fala. Nesse mesmo estudo do Yang e do Eiros, eles trazem que as UCs do Brasil podem receber uma quantidade bastante superior de visitantes caso haja investimentos, né? Investimento em planos de manejo, na estruturação do turismo, na recepção do visitante, em todo esse contexto de receber as pessoas. E isso traria um incremento de apenas 20% da visitação, geraria mais de 3,4 milhões de visitantes anuais. Resultaria um impacto econômico de 500 milhões e 1,2 bilhões de reais, com um aumento associado de 1.000 e 42 mil postos de trabalho. Olhe que esse dado é de 2016. Se a gente for atualizar isso para antes da pandemia, pode ser que isso tenha aumentado. Vou falar rapidamente do contexto nacional. Eu morei durante um tempo em Poços de Caldas e acompanhei 2 processos muito interessantes de uma cidade que vive de turismo e de mineração. Lá na cidade de Poços de Caldas existe uma planta imensa da Alcoa, e a parceria da Alcoa, a Sociedade de Poços de Caldas e a população local e a prefeitura gerou a cidade que vem durante vários anos ganhando prêmios, inclusive prêmios internacionais, em função da sua qualidade de vida. E o que Poços tem de diferencial? Primeiro, o planejamento, como o professor Roberto Montemor mostrou, foi todo orquestrado, inserindo inicialmente como necessidade a questão das áreas verdes, a questão dos corredores lineares, a questão dos parques municipais. Isso traz uma geração de renda com turismo e ecoturismo
Isso traz espaço para lazer, cultura, proteção e diversidade. Associado a isso, eu participei de uma equipe, de uma instituição que ajudou numa parceria que, a princípio, era muito conflito, virou uma parceria da Prefeitura, da população de Poços de Caldas e Alcoa, gerou a criação do Parque Ambiental. É um parque que esse ano tem 27 anos e hoje é uma referência para as escolas, é uma referência para muitos moradores de Poços de Caldas, também, além dos parques municipais, visitar essa área. E é uma referência hoje na formação de professores. Então, é um exemplo assim, podemos sair simplesmente do conflito, trabalharmos alternativas de esse conflito. Em Pedro Leopoldo, só para relatar, né, é importante trazer essa informação. Nós temos aí, na Pedro Leopoldo, o Parque Estadual do Sumidouro, que durante muitos anos foi gerenciado nosso amigo de luta de estrada, o Rogério Tavares, fez um trabalho belíssimo na estruturação do parque, o Refúgio Silvestre da Serra das Aroeiras, a área de proteção ambiental, a área de proteção especial do Ribeirão Urubu, a RPPN Sol Nascente, a RPPN Fazenda Campinho, a área de proteção Cárcere de Lagoa Santa, um monumento natural Lapa Vermelho. E trago aqui uma provocação, tempos em especial da política, a população tem que cobrar, como a Frente Socioambiental, a RECOA, a Lagoa Viva já vem fazendo, a população de Pedro Leopoldo tem que se atinar para isso. Nós temos diversos espaços que podem ser estruturados e consolidados para essa condição do uso da sociedade Pedro Leopoldense, no caso da unidade lá das Aroeiras, da Sociedade de São José da Lapa, né? Qual é? O Parque Municipal do Capão, que está na cidade, nunca saiu do papel. A toda eleição, a todo momento vai sair o parque, nunca foi feita uma estruturação. O Parque Municipal da Biquinha, o território quilombola do Pimentel, aí não é um trabalho da prefeitura, existe um território quilombola quase dentro da cidade, a área de floresta da Mata da Fazenda Modelo, alguns exemplos de experiências de sucesso para relatar também um pouco dessa coisa que é possível fazer unidades de conservação e áreas protegidas, trabalhar em prol com sustentabilidade, gerando emprego e renda. A Costa Rica, com um amplo sistema de áreas protegidas, o país vem ganhando vários prêmios de forma continuada, é um exemplo positivo de manejo de áreas com geração de emprego e recursos econômicos. Na década de 80, o governo da Costa Rica percebeu que havia um desflorestamento, um desmatamento muito grande no país, criou toda uma frente de trabalho coletiva e essa mudança da década para agora, os anos 2020, a Costa Rica é um exemplo de ganhar dinheiro com estruturação de áreas protegidas. Qual que é a receita do sucesso da Costa Rica? Das ações de fortalecimento. Muda governo, independente da sigla, esse programa tem continuidade. O que é isso? É uma visão de Estado e não de governo. Né? Essa coisa de 4 anos, 8 anos, entra um, sai outro, muda tudo. Não, é um Estado. Pode mudar, mas isso aqui é uma coisa que não deve ser mexida. Por quê? Porque está dando resultado, está dando bons resultados. O professor Roberto Montemor falou da França, né? A França vem também se com algumas experiências. Uma delas é que, alguns anos atrás, o governo da França criou um programa, aproximou os municípios das áreas protegidas, quebrando essa lógica de que eles não tinham responsabilidade, e hoje há uma cogestão do governo central do município, e eles basicamente vêm, em boa parte da França, gestão dessas áreas, gerando aí emprego, renda e qualidade de vida. O Equador tem um programa muito parecido, né, para essas áreas, também gera recursos. Eles fizeram um programa bem interessante. O equatoriano não paga ingresso para entrar nessas áreas e turistas pagam. Rapidamente, a questão da zona de amortecimento, que é o mote dessa nossa conversa, né? O SNUC traz aí que a zona de amortecimento para minimizar negativos sobre as unidades. Então, isso tem que ser levado em consideração. Eu acho que o Guilherme explanou muito bem a questão
jurídica do que pode, o que não pode, como pode e o que deve ser feito nessa zona de amortecimento e nós levar isso em consideração aí na questão de Pedro Leopoldo, nas duas unidades. Finalizando, nós precisamos valorizar esses serviços ecossistêmicos relacionados à proteção dos recursos, fazer cobranças previstas em lei, mas ainda não implementadas efetivamente. Um exemplo são os planos dessas unidades. Esses planos serem implementados têm que ser um norte de gestão e manejo dessas para colocá-las para funcionar. Isso pode resultar em receita significativa e inclusão social. Mais do que uma agenda ambiental, deveria ser considerada uma agenda prioritária para o desenvolvimento econômico e social dos municípios e estados desse país, mais uma vez, quebrando essa lógica que unidade de conservação é empecilho ao desenvolvimento. As áreas protegidas prestam diversos serviços, já falei disso, né? É preciso, e aí utilizar os organizadores desse fortalecimento da organização da sociedade civil. Esse é um mecanismo extremamente importante para poder contrapor essa lógica que vem sendo trazida, gerar uma maior participação da população nessa discussão e, por fim, um entendimento pelos poderes públicos e iniciativa privada de seus benefícios são importantes para a manutenção das mesmas e melhorias das cidades. Diálogo e construção coletiva, buscando harmonizar as diferentes visões, é o melhor caminho para que todos tenham benefícios e qualidade de vida, tendo os recursos naturais. Não há outro caminho. É o diálogo, é a conversa, é sentar à mesa, olhar as possibilidades que o Guilherme até aponta, né? Aspectos positivos e aspectos negativos, e criar um mecanismo de que realmente essas áreas sejam protegidas. Muito obrigado, falei rápido, passei um pouco aí do meu tempo, é muita informação, agradeço aí e estou aberto ao debate. Muito obrigado.